Vamos iniciar nosso estudo desta noite, pedindo a proteção divina, a proteção dos espíritos amigos que conosco participam deste estudo, a proteção de Jesus, e pedindo que nos abra, né, a mente para um novo entendimento, para que possamos discorrer dos assuntos aqui abordados e que possamos estar unidos nesse estudo, nessa conversa amigável. E assim, Pai, pedimos a tua licença para iniciarmos o estudo desta noite, com a graça de Deus e de Jesus. Assim seja. Amém. Vai que é tua, Alexandre Moretti. Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui pelo EPT, que a gente continua nos nossos estudos do Nem Céu Nem Inferno. A gente está na página 144, no item Autonomia na Teoria e também na Prática Espírita. A gente vai seguir no parágrafo: mas a finalidade do ser humano está na sua evolução como espírito. Quem quer ler hoje para a gente? É o Roberto, né? É o Roberto. Ele pediu, suplicou para... Normalmente, eu vou ler. Ressaca. Bom, vamos lá. Mas a finalidade do ser humano está na sua evolução como espírito, que, à medida que desenvolve sua inteligência e aprende a dominar sua vontade, fazendo escolhas livres, racionais e conscientes, evolui moral e intelectualmente, tendo em vista a perfeição relativa que pode atingir. O velho mundo é uma fase de transição entre o primitivo e o mundo novo e feliz. Nesse período, a natureza condicionante, advinda da condição instintiva das massas, que mal saíam da animalidade, foi utilizada pelos dirigentes, estes sim, espíritos mais inteligentes, que já tinham se desenvolvido em inúmeras vidas em outros mundos. Esse grupo de espíritos, a maioria em expiação na Terra, era como estrangeiros chegando aqui para participar da humanidade. Estabeleceram, então, a estrutura hierárquica dos governos e das estruturas religiosas, assim como dos meios de produção. Tomando o Egito Antigo como exemplo, a autoridade máxima religiosa e social era o faraó, e ele comandava a partir de sua vontade pessoal. Era também o chefe supremo da religião, e todos seguiam suas orientações. Os sacerdotes, os comandantes, os dirigentes, cada um em sua área, eram seus subordinados, mas, por sua vez, comandavam os subordinados. No final da hierarquia, estava o povo que, de forma submissa, deveria trabalhar e obedecer. Essa organização inspirada na heteronomia pressupunha que os indivíduos da base, o povo em geral, atuassem da mesma forma que os animais são subordinados ao comando dos instintos, mas agora seguindo as ordens da hierarquia social estabelecida. No decorrer dos milênios, esse modelo foi determinando as estruturas sociais, mesmo com o progresso material da humanidade. A autoridade máxima concentrava-se num só indivíduo, desde os faraós, depois os reis, imperadores e, por fim, os presidentes. Também essas estruturas definiram a organização hierárquica e centralizadora das religiões, das empresas e até mesmo das universidades. Mais recentemente, porém, vem surgindo a ideia da autonomia e da cooperação por todos os lados na sociedade atual. Porém, as instituições, organizações e métodos, quase num todo, aerônomo, no qual os indivíduos se comportam segundo uma vontade externa a eles. Como as estruturas do velho mundo são baseadas no princípio do exercício da vontade do líder, quando este é consciente, pode agir com vistas ao que é melhor para todos.
Mas, quando o líder que o substituir for egoísta e orgulhoso, vai agir em função dos interesses pessoais ou do grupo que representa, em prejuízo do interesse geral. Já existiram faraós, reis e presidentes bons, conscientes, liberais, mas a estrutura na qual eles se inserem não impede que os sucessores façam uso do poder para agir de forma contrária. Ou seja, o velho mundo está fundado numa profunda ilusão. Os espíritos que trouxeram a Kardec os ensinamentos espíritas conhecem os mundos felizes, pois puderam estudá-los ou mesmo participar dessas sociedades plenas, justas, em paz. E sabem que esse será o destino da Terra. Todavia, isso não vai ocorrer de forma impositiva por Deus ou pelas mãos dos bons espíritos. O princípio mesmo da autonomia, que é a lei natural do mundo moral que rege os espíritos, determina que o mundo feliz será o resultado do trabalho consciente, voluntário, criativo de todos os seus habitantes, levando em conta a capacidade de entendimento e qualidades de cada um, numa estrutura cooperativa e harmônica pela unidade dos princípios adotados. A moral espírita autônoma tem uma harmonia de princípios, tanto com sua ciência irmã, o magnetismo animal, proposto por Franz Anton Mesmer, quanto com a medicina que segue os mesmos conceitos que a homeopatia criada por Hahnemann. Não por acaso, esses dois espíritos fazem parte daqueles que estabeleceram a doutrina espírita. Elas se fundamentam não no combate do mal ou da doença, mas no fortalecimento do próprio indivíduo e de seu organismo, para que as suas forças naturais restabeleçam progressivamente a saúde original. Na moral espírita, o indivíduo vai encontrar forças para enfrentar os desafios da vida em si mesmo, com o uso da razão e da inspiração de sua consciência, para escolher a melhor maneira de agir em cada situação, em vez de seguir passivamente as regras criadas pelos outros, como proposto na heteronomia do velho mundo. Pode seguir? Pensando nisso tudo, Kardec, no decorrer dos anos, percebeu que a perpetuidade do espiritismo dependia do conhecimento desses princípios morais, formando uma unidade, como também de uma prática coletiva inspirada na caridade desinteressada, que se instrumenta por meio da solidariedade, respeito mútuo e cooperação. A prática do meio espírita precisava ser organizada a partir dessa mesma estrutura de pensamento. A própria forma de agir dos espíritos superiores, conduzindo o espiritismo pela universalidade de seu ensino, seria uma inspiração de como é possível colocar em prática, numa atividade coletiva, os princípios da autonomia intelecto-moral. Os bons espíritos alcançaram essa qualidade porque já realizaram o progresso, lutando e triunfando no decorrer de muitas vidas. Por isso, tendo bem lhes tornado hábito, agem assim com naturalidade, sem esforço. Durante a fase de elaboração da doutrina, os espíritos superiores, avaliando coletivamente o momento adequado para transmitir determinado princípio, iam aos mais diversos grupos espíritas por inúmeros médiuns, transmitindo mensagens próprias, mas com o mesmo ensinamento de fundo, sem a necessidade de assiná-las com seu nome, normalmente grafando ao final um espírito. Kardec, em recebendo essas comunicações espontâneas, coordenava as ideias, aproveitava a redação de uma ou de outra e redigia os princípios e respostas coletivas, como podemos conferir na quase totalidade das questões de O Livro dos Espíritos. Esse método representa um trabalho de cooperação com o mais completo desinteresse pessoal, demonstrando a mais importante característica da virtude,
que se torna comum nos planetas onde a evolução moral da humanidade já ocorreu. Que é um texto do Kardec, né? Revista Espírita, não, é Livro dos Espíritos, né? Como ainda estás longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficai sabendo, porém, que, nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Esse exemplo dos espíritos, tanto na conduta pessoal quanto na organização coletiva de seus trabalhos, não poderia ser reproduzido integralmente no estágio evolutivo em que os habitantes da Terra se encontram, mas pode ser imitado de forma consciente, utilizado como referência no esforço de conquistar essa condição futura com o passar de gerações, num trabalho progressivo. E aí, o que vocês acharam? Achei que eu li bem. Eu errei uma coisinha ou outra aqui. Não estamos falando da tua leitura, Roberto. Não, desculpa. É quando eu te falo, Juliana, que eu te digo. Deixa para lá. Roberto, qual página você leu, Roberto? Me conte, por favor, que eu cheguei agora. Foi... Deu até a 147. Página 144. Terminei na 147. Ok, obrigada. Novo capítulo aqui, um novo... Oi, eu posso falar algo que eu não consegui entender bem? Talvez passou alguma coisa que eu não acho isso tão verdadeiro. Assim. Pensando nisso tudo, Kardec, no decorrer dos anos, percebeu a perpetuidade do espírito, que a perpetuidade do espírito dependia do conhecimento desses princípios morais, formando uma unidade. Mas os espíritos, independente do conhecimento, ele não é perpétuo para nós, assim que a gente entende, ou pelo menos eu entendo. Mas, Cecília, é espiritismo, não espírito. Leia de novo, é que você leu espírito, o texto fala espiritismo. Tá certo. Por isso que eu falei, alguma coisa passou, porque ele não ia falar isto, né? É o espiritismo. É espiritismo, você leu espírito. Exatamente. Obrigada. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Quer debater sobre esse trecho aí? Ficou claro dessa importância que Kardec quer? Que ele traz essa questão, né, que sendo importante para a perpetuidade do espiritismo. Isso, com certeza. Ficou claro? Ficou. Você quer falar alguma coisa do que entendeu, do que não entendeu? Isso aí acho que a gente fala o tempo todo, né? A gente tem falado muito que a gente vive num mundo heterônomo, que na verdade é heterônomo porque segue esse tipo de lógica, esse tipo de regra, que as civilizações foram montadas em cima disso. A gente tomou gosto por isso e seguiu adiante, né? Hoje a gente tem condição de deixar isso para trás, mas significa uma quebra com tudo que existe, né? Pois é. É por isso que é lenta, né? Vai ser muito lento isso. Porque, olha, no texto, assim, ó, um pouco mais acima, fala assim, ó,
no meio desse parágrafo, a moral espírita autônoma tem uma harmonia de princípios. No meio dele fala assim, na moral espírita, o indivíduo vai encontrar forças para enfrentar os desafios da vida em si mesmo, com o uso da razão e da inspiração de sua consciência. Aí eu acho assim, aí a gente foi criada tanto para assim, pedir tantas coisas a Deus, aos anjos, aos santos, não é? Aí coloca, parece que Jesus tão longe disso, porque a gente passa a ser assim o Senhor das nossas ações, né? E que você não pode esperar nada de Deus, de Jesus, o milagre, né? É isso mesmo. Esse é um ponto difícil, né? Para muita gente. Meio que me deixou um tanto estrestinha nessa questão, sabe? Mas... Isso passa, eu também fiquei durante uns meses meio chateado, mas isso passa, isso passa. Eu fiquei, ai, Jesus, cadê você? É difícil até quando a gente fala, dorme com Deus, ou então... São hábitos que você tem, né? No sentido de colocar, de ligar, que quando você... Fica faltando palavras na hora que você vai desejar alguma coisa para alguém, né? Tipo, teu anjo da guarda te acompanha até uma coisa legal, né? Mas, assim, você acaba pedindo para que Deus proteja os teus filhos, para que cuide dos teus netos, né? É uma coisa muito maluca, né? Porque lógico que a gente quer proteção, né? Mas a gente sabe que depende daquela criatura, né? Depende dela fazer isso, e não da gente ou de qualquer outro ser fazer isso. Essa realidade é que é dura, né? Que eu acho, pelo menos. Eu achava mas eu penso que nós vamos demorar séculos para sair disso, gente, porque nós vivemos séculos nisso. Como é que a gente vai tirar isso tudo de dentro da gente da noite para o dia? Não vai. Para mim já tirou. Eu fico sempre falando, filha, a responsabilidade é tua. É como as pessoas mandam lá no WhatsApp que setembro vem assim, assim, assada. De vez em quando eu escrevo. Setembro é um dia, é só um nome. É nós que fazemos dele o que a gente quiser. Não, daqui a pouco, Cecília, daqui a pouco a gente vai ser persona não grata, porque a gente bate de frente, então não pode também. Eu acho que aos poucos, né? Vai sendo aos poucos. A gente se pega falando, vai com Deus toda hora, ué. Né? Ainda vai demorar. Eu acho que essa ideia ainda que a gente faça, que Deus, vá com Deus, durma com Deus, né? Essas ideias, né, se não são totalmente destituídas de sentido, porque nós temos nossos espíritos protetores, estão sempre conosco, né? Então, a gente não pode esquecer deles. Nós também temos que estudar autonomia, mas também não somos independentes desse auxílio do mundo espiritual. Assim como também estamos sujeitos dependendo dos nossos atos, pensamentos, também à aproximação de espíritos não tão bons, né? Então, assim como estamos sujeitos a esse tipo de influência, estamos também necessitados dessa inspiração dos bons espíritos, senão não haveria necessidade de termos bons espíritos conosco, né? Então quando nós falamos durma com Deus, na verdade nós estamos fazendo, ainda que diminuta, né, uma prece para que recebamos sempre esse apoio, esse amparo da espiritualidade amiga, né, dos espíritos protetores. Então, a gente não deixa de ter um sentido, durma com Deus. Quando eu faço uma prece para Deus, Deus está me ouvindo? Ou são os seus enviados, né? São os espíritos. Então, a gente fala, durma com Deus, então durma, que seu espírito protetor esteja próximo a você, que, né, oriente, né? Dê o apoio que você necessita para resolver, né, um apoio, uma dificuldade, né, mas não que vá resolver, mas que dê o apoio, dê uma inspiração. Então, isso faz parte disso. Siga com Deus, vá com Deus. Você não vai com Deus? Tudo bem, você vai com o seu espírito protetor, seu espírito familiar. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Você não pode também eliminar esses termos imaginando que não posso falar porque eu sou autônomo. Não, a gente depende, sim, do mundo espiritual que interage conosco em todos ou, digamos assim, em vários momentos, né? Se não todos. Então, né? Eu vejo senão, assim daqui a também. pouco a gente não posso falar, vai com Deus, porque isso não é autonomia. É sim, não, fazendo uma prece para que a pessoa siga em paz,
siga acompanhada de um bom espírito, né? Que não resolva os problemas da vida dela, né? Mas que pelo menos a oriente em algumas situações, assim que a gente pode fazer, né? A minha pessoa não pode falar, começa a falar mais. Isso também já é um hábito. Eu sei que eu sou responsável por mim e tal, mas eu não deixo de me policiar, de me criticar quando eu falo, por exemplo, falo para o meu filho, vai com Deus. Como você disse, né, Roberto? A partir do momento que você fala Deus, você fala em coisas boas, de amor, é uma prece. E eu não quero que... Deus não vai resolver o problema dele. Se ele vai dirigindo, é ele que tem que ter essa responsabilidade. Mas a gente fala assim, vai com Deus. E eu não me critico por isso, não. E é um hábito também. Entre aquela situação também de nós fazer uma prece para Deus. Aí uma vez eu vi uma pessoa dizer assim para mim, mas alguém comentou, né? Nós pensamos em Deus naquele ser antropomórfico, né? Um velhinho sentado num trono, né? Aí alguém falou, isso é errado, essa visão de Deus não é assim, realmente não é. Mas aí isso mexeu com uma pessoa que quando fazia a prece, uma prece, né, rezava para dormir, enfim, ela pensava em Deus assim, aí ficou, travou. E agora, está errado fazer a prece desse jeito para Deus, imaginar Deus, aquele velhinho sentado no trono, né, modo de falar? Não está errado, você se sente bem dessa forma, sente bem assim, imaginando, precisando de uma referência, em imaginar Deus dessa maneira, pode ser. Ou alguns imaginam Deus da natureza, um céu azul, ou se imaginam Deus, uma visão bonita, assim, enfim, imagina Deus como quiser, entendeu? O importante é a ligação espiritual, né? O importante é a ligação mental, isso que é importante, né? Para você não ficar muito travado nesses argumentos. Senão, não posso pensar mais em Deus. Vai fazer uma prece e bate na boca porque pensou em Deus o velhinho. Agora, como é que eu vou pensar em Deus? Travou, a pessoa realmente ela comentou isso comigo, como é que eu vou pensar em Deus agora se eu sempre pensei desse jeito? E agora, está errado? Eu falei, não, filho, não está errado, não. Continue assim, faça a ligação mental com Deus, né? O importante é a forma com que nós nos dirigimos a Ele, né? Deus, resolva meus problemas. Deus, tire essa doença que eu tenho em mim agora. Deus... Aí fica um pouco difícil, né? Aí fica Mas difícil. pedindo forças, pedindo auxílio dos bons espíritos, né? Então, seria válido, né? Não, Somos inspirados, né? Isso mesmo, pedir por inspirações. Mas vem cá, o nosso básico é a inteligência. Vamos começar do início. Quando a gente age no bem, está dando exemplo. Quando a gente oportuniza a pessoa a pensar sobre alguma coisa, nem que seja dedicando alguma coisa a ela, uma prece ou coisa parecida, você também está agindo no bem e você está oportunizando para ela adquirir conhecimento. Né? Quer dizer, é óbvio que isso depende dela, que eu acho a parte mais difícil, me desculpa, não é essa de você falar, é complicado, mas a parte mais difícil é você tomar consciência de que o início do processo e o fim do processo está no indivíduo. Somente se você coloca esse indivíduo como sendo, por exemplo, teu filho, né? Eu adoro esse exemplo. Quer dizer, você fala assim, então não posso fazer nada pelo meu filho. Se ele não quiser, não pode. Ele vai escolher o caminho dele e ele vai evoluir no caminho dele. E é essa que eu acho, essa para mim foi a parte mais difícil, entendeu? Você olhar para as pessoas que você sempre quer fazer o bem e você continua fazendo o bem para ela. Mas se o que você faz vai resultar em alguma coisa que você gostaria, esse é que é o problema. Entendeu? Quer dizer, porque eu faço o bem para o meu filho não quer dizer que ele aceite isso e vai seguir o meu conselho. Ele vai continuar vivendo a vida dele, entendeu? E eu oportunizo. Só que quando a gente fala, deseja, até faz uma oração, eu penso assim, eu estou oportunizando para as pessoas que eu amo, entendeu? Eu estou dando uma chance para elas. Às vezes as palavras são doces, às vezes as palavras são duras. Não interessa. É uma oportunidade que eu estou dando. Entendeu? Quer dizer, a forma que a pessoa vê o conselho é aquela história, é de cada um. Cada um vê como entender aquilo ali. Eu não sou responsável pela forma como me interpretam, vamos dizer assim. Eu sou responsável porque eu quis dar um conhecimento para aquela pessoa de alguma forma. Então, quem quiser, aproveita. Quem não quiser, não posso fazer nada. Entendeu? Quer dizer, eu não me sinto mais responsável, o que não quer dizer que eu não possa fazer o bem. Quer dizer, inclusive isso está ligado, na minha opinião, à questão do resultado, lembra?
Como é que eu vou me sentir responsável para que meu filho alcance alguma coisa, por exemplo, que eu estou usando, né? Ou um amigo meu alcance alguma coisa, evolua, alcance alguma coisa, se eu não devo fazer o bem sem olhar o resultado? Aí, entendeu? Aí vem a questão. Então, no final, vamos fazer o bem, vamos tentar entender o que é o bem e fazer o bem dentro das nossas possibilidades, dentro do que a gente pode. É óbvio que a gente vai errar no caminho, com certeza que a gente está errando no caminho, em vários lugares, mas a gente pelo menos está tentando, e aí, graças a Deus que a intenção vale alguma coisa, entendeu? O Papai do Céu fica lá com a canetinha no trono, ticando lá, uma para o Satiro, outra para o Satiro, opa, outra para o diabo aqui. O diabo também fica, opa, uma para mim aqui, o Satiro fez. Então, assim, mas a intenção vale, ele não fez pensando no mal, ele fez pensando no bem, só que está faltando ele evoluir. Eu prefiro pensar dessa maneira, vamos oportunizar para as pessoas, dando exemplo, fazendo uma oração, dando um conselho. Ah, mas a pessoa só faz se quiser. Mas pelo menos eu tentei, né? Pelo menos eu fui lá e falei alguma coisa. Eu fui mais um que falou, talvez eu fui o único que falou. Se ele vai usar ou não, a pessoa pode ter uma aula inteira. Vocês já viram isso acontecer? Eu tinha um amigo meu que ele falou isso numa sala de pós-graduação que eu fiz com ele. Ele é muito amigo meu. Ele chegou e falou o seguinte, na maior cara de pau, e repetiu no final. Assim, olha, vamos deixar bem claras as expectativas. Eu só espero que, no máximo, uma pessoa nessa turma... Ele falou, fora o Satiro, que eu sei que o Satiro já aprendeu, porque eu tinha feito outros cursos com ele, né, de empreendedorismo. Falou, fora o Satiro. Tirando o Satiro, talvez salve alguém aqui na turma toda. O resto não vai aprender nada. Vamos à aula. Tipo assim, zero de esperança que as pessoas aproveitassem o que ele fosse dizer ali. Porque as pessoas ficam muito arraigadas nos seus paradigmas. Ele explicou isso para as pessoas. Vocês estão muito arraigados no seu paradigma. Se você conseguir quebrar o paradigma, você vai aprender alguma coisa nessa aula. Senão, você vai ficar mais convicto. Então, eu penso um pouco assim. Mas isso não invalida o curso que ele deu, de 2 meses. Não invalida o curso. Entendeu? Ele deu lá 2 meses de aula e oportunizou para as pessoas poderem, em algum momento, né? Se não hoje, daqui a 1 ano, ou em outra vida, sei lá, pegar esse conhecimento e utilizar, bem que fulano me disse isso, entendeu? Bem que eu li isso em algum lugar. Eu penso um pouco assim. Então, a gente tem que continuar fazendo o melhor esforço e não se cobrar que nessa vida, ou em 5 vidas, ou em 10 vidas, ou em 100 vidas, a gente vai chegar lá. É muita coisa para a gente fazer. Como é que é? A gente está... Eu sempre esqueço, Ju, a gente está na infância, né? Na gestação da moralidade. Eu odeio essa parte, que eu sempre penso que é infância e você me joga lá para trás. Então, Infância a gente estava na época de Kardec, talvez agora a gente já nasceu, né? E olha, eu estava lendo agora, eu estava estudando de tarde o Céu e o Inferno, ele coloca assim, ó, como o homem é lento em se desfazer dos seus preconceitos, de seus hábitos e de suas ideias primitivas. 40 séculos nos separam de Moisés e a nossa geração cristã ainda carrega consigo traços de antigos usos bárbaros. Olha como Kardec é atual, gente. 40 séculos, né? Então, por isso que ele vem falar dessa importância do despertar para a moralidade. Porque ele, né, lógico, aqui ele está falando da questão de Deus, do Cristo, né? E principalmente o foco, né, que ele está trazendo aqui é um entendimento que se tem de Deus, né? Um Deus misturado com entendimento muito próximo das nossas características humanas, que se vinga, que castiga, que pune, né? E aí eu achei assim fantástico, porque ele vai colocar aqui, né, que são os filósofos, sim, são filósofos, né, que se escandalizaram ao ver o nome de Deus profanado por tantos atos que não lhe eram dignos. Então, aqui a gente pode, né, lembrar do estudo da Teodiceia, do espiritualismo, Deus, seus atributos e a sua providência, porque logo depois ele vem falar dos deveres de homem para homem.
Então, esse é um novo entendimento, né, nosso, como espíritos, da questão da autonomia, da responsabilidade gradativa, o desenvolvimento da inteligência. Mas na questão moral, a gente está numa gestação realmente, né? Compreendendo isso. Mas o termo responsabilidade gradativa, eu acho que deve ser pensado, entendeu? A gente tem que assumir a responsabilidade gradativamente, na medida do quê? Do que o outro faz? Não, na medida que a gente consiga assumir a responsabilidade. Para isso não basta ficar sentado, né? Tem que agir. E você Padilha, mas eu acho que a gente já assume algumas coisas que antigamente a gente nem passava na cabeça da gente. A primeira atitude era jogar a culpa no colo do outro. E não é do outro a culpa? Agora a gente já pensa mais, a gente já traz a responsabilidade para a gente. Então, a gente já melhorou um pouquinho. Já caminhamos alguns centímetros. Deixa eu fazer um comentário. Assim, eu tenho para mim, quer dizer, paralelo a isso tudo que a gente está falando, que nós temos milhares de pontos para melhorar, mas nós já melhoramos em muitos. Então, com certeza. Cada um de nós num lugar diferente. Então, primeiro entendimento, ou seja, a autonomia não é algo que você conquista e bum, sou autônomo. Não, você vai ponto a ponto você vai ultrapassando aqueles negócios, entendeu? Onde eu sou autônomo, você não é. Onde você é, eu não sou. E por aí afora. Então, acho que isso às vezes eu fico com a impressão que pode estar achando que não, autonomia é uma coisa que, bum, sou autônomo, pronto, acabou, está tudo resolvido. Não é assim. Quer dizer, a gente vai vida após vida e várias vidas para conquistar. Eu imagino que a gente leva várias vidas. Então, sim, a gente já conquistou muita coisa. A gente já viveu, lembra? Algumas milhares de vidas a gente já viveu. Aí, né? Então, eu acho sim, concordo contigo, Sandra. A gente já tem pontos conquistados, com certeza, mas a gente está ainda no diacho da gestação moral, né? Pelo amor de Deus. Não dá para dar uma evoluída aí, não, nesse negócio. Um ano de idade, pelo menos, gestação moral é de matar, entendeu? Gestação é fogo. É fogo. Eu sempre jogo para a infância, para ver se. Aí a Ju chega e fala: não, gestação. Estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Hein? Agora, Satiro, eu penso assim também, mesmo que a gente assuma essa autonomia tão propalada, né, e necessária realmente, a gente vive num mundo heterônomo. Então, a gente não pode ser tão autêntico, tão cheio de autonomia, porque a gente vai entrar, muitas vezes, em conflito com muita gente, né, que não está preparado para isso. Então, assim, a gente vai... Eu penso, a partir do momento que eu tive acesso a esses conceitos de autonomia, de heteronomia, a gente vai tendo mais ainda consciência e a responsabilidade dos fatos, das atitudes, né, das ações nossas, mas, assim, eu estou aprendendo a respeitar mais ainda do outro que não, de alguma forma, não conseguiu ainda ter acesso ao que eu estou tendo. Por mais que já tenha uma moral elevada, que já tenha um comportamento adequado. Ui, um bicho aqui. Desculpa, gente, um bicho aqui. Eu tenho um pensamento que me assombra nesse sentido, que é o seguinte, desde o início, me assombrou bastante, que é o seguinte. Então tá, digamos que eu seja perfeito em uma coisa que eu faço. O que eu faço com essa coisa? Eu ensino outro? Aí quando eu ensino outro, eu estou dando autonomia para o outro? Não. Não estou. Por que eu não estou dando autonomia? Digamos que a pessoa me siga. Eu sou Jesus. Vocês vão seguir Jesus. Vocês se tornaram autônomos? Mas o ensinamento, quando a gente pensa em Jesus, por exemplo, ele trouxe ensinamentos. Não é verdade? Mas quando que a gente vai seguir Jesus? Quando a gente compreender pela razão aquilo que ele está trazendo. Não é o fazer porque pelo fazer. Não adianta eu seguir Jesus no sentido de cegamente, porque existe também a questão da interpretação daquilo que Jesus disse, né? E aí é isso que Kardec vai trabalhar. Quando que a gente está maduro para compreender tudo isso? Que é o que ele vai falar da revelação espírita, ou consoladora.
Por isso que ele fala, né, a questão dos tempos são chegados, a gestação da moralidade, porque aí sim é um processo em que a gente está pronto para ir buscar essa vida moral e não a vida material. A gente já está na fase de superar o domínio das paixões, né? Superar aquela vivência só instintiva, que a gente era, né, antes muito mais instinto, mas tudo isso é um desenvolvimento gradual, que é necessário, porque a gente não dá saltos. Então, o espiritismo é uma ciência da razão, de você agir porque compreendeu. E a cobrança, percebe o seguinte, na mesma linha, a cobrança não pode vir do outro, tem que vir de você. A cobrança do que eu posso ir nesse ponto mais adiante, ela é só nossa, só a gente pode dizer da gente mesmo, ninguém mais pode dizer. Entendeu? Senão, voltamos na heteronomia, entendeu? Quando a gente aceita, não é aceitar um conselho é como a Ju falou, compreender um conselho. Não estou falando disso. Eu estou falando de você seguir fielmente o que outra pessoa fala sem compreender o que você está fazendo. Isso não te traz autonomia. Isso não te leva para o lugar. Imitar, entendeu? Até um papagaio imita alguém. Isso não faz com que ele compreenda o que ele está fazendo. Então, a gente tem a compreensão. Então... Por isso que eu penso assim, Satiro, sem falsa modéstia, sem falsa modéstia mesmo. Para mim, eu não sou exemplo de nada ainda. Nada. Entendeu? Então, assim, o que eu vivo para mim, o que eu tento fazer para mim, tento fazer da melhor forma possível. Né? E, assim, eu não espero que as pessoas sigam o que eu falo. Né? Hoje em dia eu estou aprendendo também a diminuir essa expectativa. Antigamente, não, até bem pouco tempo atrás, não. Então, assim, mesmo porque eu tenho a minha história de vida, tenho a minha história de reencarnações evolutiva, a outra pessoa também. E, às vezes, o que é bom para mim não vai ser bom para aquela pessoa. Né? E quando a gente tem filho, a gente realmente quer que o filho escute, que obedeça, que faça sob a nossa ótica as coisas. E aí eu fico me perguntando, né, até que ponto realmente eu posso estar dizendo é isso que você tem que fazer, aquilo outro, né? E lógico, ele a maior parte das vezes nunca me seguiu, mas ele escuta, ele aprende e vai elaborar de acordo com o conteúdo dele, de acordo com o que ele realmente deseja fazer. E aí sim, aí ele vai ser responsável pelas atitudes dele, pelas escolhas dele, né? Então, assim, é difícil, viu, amigo? Se fosse fácil, a gente não estava sendo testado aqui. É verdade. Aí é por isso que eu te digo, essa questão da autonomia tem mexido muito comigo, né? Tem mexido muito nesse aspecto aqui. Porque eu fico pensando até que ponto realmente eu posso ter autonomia dentro desse universo totalmente heterônomo, né? Então, e eu acho que é por isso que a gente está aqui nesse planeta ainda, né? De alguma forma. Não, a gente estaria já em plano como disse o filósofo Jack o Estripador, vamos por partes. Né? Misericórdia! Valeu! Eu acho assim, né? Eu estou junto contigo em tudo. Bora seguir? Seguimos as estratégias? Tu vai continuar, Roberto? As estratégias de Kardec para a nova fase do Espiritismo. Allan Kardec chegara ao ponto culminante de sua missão. A teoria espírita explica que devemos unir a teoria à prática, ou seja, o bem e a caridade desinteressada. Esse é o cerne do Espiritismo. O bem é a unidade da lei de Deus, a caridade desinteressada está no agir pelo dever, conduzir-se pelo bem de todos de forma espontânea, voluntária e raciocinada, de forma desinteressada, ou seja, desprendida de recompensas ou castigos, independente de interesses pessoais, de acordo com as leis morais presentes na consciência. Da mesma forma, a missão do Espiritismo estava em esclarecer a humanidade quanto a essa teoria,
mas também em estabelecer a prática do meio espírita necessariamente baseada nesses princípios. Kardec não foi ingênuo de imaginar uma organização considerando candidatos selecionados como eleitos, seres perfeitos em suas qualidades e entendimento. Essa é a finalidade, mas não corresponde à condição atual da humanidade. O primordial deve ser a intenção, o interesse, o objetivo do espírito atuante, que aceita e pretende aplicar em sua vida os princípios da teoria espírita. Pois, segundo ele, se o espiritismo não pode escapar às fraquezas humanas com as quais é preciso contar, ele pode paralisar-lhes as consequências, e é o essencial. Isso na Revista Espírita, 1868. Mas também seria preciso pensar na estrutura decisória e nas necessárias decisões quanto à execução, elaboração e aperfeiçoamento do espiritismo de forma coletiva para afastar o perigo das ideias e vontades pessoais, sendo que isso estava presente nas estruturas heterônomas vigentes no mundo. Depois de muitos anos de estudo, ouvindo as inspirações dos bons espíritos, Kardec estabeleceu um primeiro modelo, um ensaio, para que os espíritas dessem o primeiro passo. O projeto propunha uma direção coletiva, com as seguintes inovações em torno da criação de um comitê central que assumiria as atividades coordenadas pelos membros ativos, dando continuidade às tarefas do fundador, até então exercidas pessoalmente por ele. Entre os trabalhos, então, estão a pesquisa, recebimento de comunicações das demais sociedades espíritas da França e do mundo, coordenação dos temas, estudo dos princípios, além das atividades mediúnicas da sociedade espírita, produzindo mensagens, diálogos e evocações dos espíritos. As principais estratégias propostas por Kardec são: número 1, integração entre Comitê Central, Sociedade Espírita Central, demais grupos e assembleias gerais. Atividades do Comitê Central. As atribuições do Comitê Central são a direção da Sociedade Espírita, conhecida como Comitê. Manuscrito Sedor, Lucas, número 110-01. Uma dessas sessões do Comitê é dedicada ao exame das questões administrativas. Outra sessão é dedicada ao exame e à discussão dos pontos de doutrina. Ela ocorre sábado às 2h. Manuscrito Sedor, Lucas, número 090-01. Os membros da Sociedade Espírita Central, os espíritas professos dos departamentos e de fora de Paris, podem assisti-la a título de ouvintes. Continua? Atividade da Sociedade Espírita Central. As sessões da sociedade acontecem todas as sextas-feiras, às 20h. Elas são particulares ou gerais, mas nunca públicas. A sociedade reserva para sessões particulares todas as questões relativas aos assuntos administrativos, bem como os assuntos de estudo que exigem maior tranquilidade e concentração, ou que julgue aconselhável aprofundar antes de produzi-los diante de outras pessoas. As sessões gerais dedicadas aos trabalhos de estudo. Manuscrito Sedor, Lucas 190-01. Atividade dos grupos associados. Nossas instruções se dirigem exclusivamente aos grupos formados de elementos sérios e homogêneos, que querem nos aceitar por guia e levar em conta os conselhos de nossas experiências. Uma Assembleia Geral anual poderia reunir os espíritas dos diversos grupos numa festa de família, que seria, ao mesmo tempo, a festa do Espiritismo. Em Kardec, Revista Espírita, 1861. Relações entre a Sociedade de Paris e os diversos grupos.
Como sociedade iniciadora e central, poderia estabelecer com os outros grupos ou sociedades relações puramente científicas, mas aí se limita ao seu papel. Não exerce nenhum controle sobre essas sociedades. Limitam-se às relações morais, científicas e de mútua benevolência, sem nenhuma sujeição. Transmitirão reciprocamente o resultado de suas observações, seja pelas publicações, seja pela correspondência. Aí está em Kardec, Revista Espírita, também 1861. Atividades das Assembleias Gerais. As Assembleias Gerais, tendo controle dos atos do comitê e decidindo todas as questões relativas aos princípios, ninguém pode impor suas vontades ou opiniões pessoais. Manuscrito Cedor Lucas, número 1001. Segue? Isso aqui é um texto bem formal, né? E uma compilação, né? Porque tem passagens aqui da Revista Espírita e dos manuscritos que o Lucas obteve, né? Bom, comentário. Allan Kardec atuava no período de elaboração do Espiritismo em duas frentes de trabalho: a direção da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde cuidava da comunicação com os espíritos e do desenvolvimento dos princípios da doutrina, a administração e organização, com as atividades de correspondência, publicações, arquivos, visitas, viagens, instruções, entre outras. Para organizar essas atividades, até então pessoais, na fase seguinte da direção coletiva, Kardec planejou duas entidades: o Comitê Central, com funções próprias, e também outras vinculadas à Sociedade Espírita Central, ambas com membros e conselheiros organizados em grupos de trabalho regulamentados para manter a unidade das atividades e progressividade dos estudos, comunicações e fundamentação da doutrina espírita. No entanto, para aplicar o método da universalidade dos ensinos dos bons espíritos, a Assembleia que será responsável por, além de comandar o Comitê Central, dar continuidade à doutrina espírita, sendo composta por delegados das sociedades espíritas da França e do mundo, formadas por espíritas professos e organizadas segundo o projeto. Um trecho, aí abre aspas. O controle dos atos da administração estará nos congressos. Se, pois, os congressos são um freio para a comissão, esta aure uma nova força em sua aprovação. Assim é que esse chefe coletivo depende, em definitivo, da opinião geral e não pode, sem perigo para si mesmo, se afastar do caminho reto. Assim, enquanto o Comitê Central organiza e dá continuidade às atividades do Espiritismo, a Sociedade Espírita Central cumpre as atividades mediúnicas de pesquisa, em conjunto com as demais sociedades do mundo, em função do método da universalidade do ensino dos espíritos superiores. Por sua vez, as Assembleias Gerais comandam a unidade e progresso, tanto da teoria quanto da prática da ciência espírita. Número 2. Definição clara dos princípios doutrinários para manter a unidade e impedir cismas. Para evitar falsas interpretações no futuro e as aplicações errôneas, em uma palavra, as dissidências, é necessário que todos os princípios sejam elucidados de maneira a não deixar nenhum equívoco, para, na medida do possível, não dar lugar à controvérsia. É preciso que os trabalhos complementares sejam realizados com o mesmo espírito e visando a concorrer para um objetivo único. Manuscrito Cedor, Charles Kemp aqui, né? Não faltarão intrigantes, supostamente espíritas, que quererão se elevar por orgulho, ambição ou cupidez. Outros que exibirão pretensas revelações com a ajuda das quais procurarão colocar-se em relevo e fascinar as imaginações muito crédulas. É preciso prever também que, sob falsas aparências, os indivíduos poderiam tentar se apoderar do governo com o pensamento determinado de sossobrar o navio
em o fazendo desviar-se de sua rota. Que Revista Espírita, em 1868. Comentário. A condição indispensável para a unidade futura do Espiritismo é a determinação dos princípios da doutrina com precisão e clareza, em toda a sua abrangência, não permitindo qualquer interpretação contraditória ou admissão de falsas ideias não estabelecidas. O meio espírita deve formar uma unidade e, quando ela estiver estabelecida sem dúvidas, quem não concordar com seus princípios ou parte deles poderia formar suas próprias seitas, mas jamais alterar a doutrina por sua vontade. Poderia, portanto, se formar à parte da doutrina seitas que não lhe adotarão os princípios ou todos os princípios, mas não na doutrina pela interpretação do texto, como muitas se formaram a partir dos significados das próprias palavras do Evangelho. Esse é um primeiro ponto de uma capital importância. Contra esses possíveis cismas, deve-se levar em conta outros pontos. Não sair das ideias práticas para não embarcar em quimeras, e o caráter essencialmente progressivo da doutrina, que deveria ser garantido pelo plano de organização proposto por Kardec. Assim, ela jamais será ultrapassada, garantindo sua perpetuidade. Tem uma nota de rodapé, na sequência. Não encontramos entre os manuscritos um programa de princípios elaborado por Kardec. Consta de obras póstumas que Allan Kardec teria começado a escrever o trabalho Princípios Fundamentais da Doutrina Espírita, reconhecidos como verdades inconclusas, que poderia constituir o programa planejado. Segue? Agora, uma outra estratégia de Kardec, né? O número 3 aqui. Espíritas professos. O essencial é que elas estejam de acordo sobre os princípios fundamentais. Ora, essa será uma condição absoluta de sua admissão, como da de todos os participantes da direção. A Revista Espírita, 1868. Os membros do comitê só podem ser escolhidos dentre os espíritas professos. Esse trecho é do manuscrito Sedor, Lucas, número 10001. O programa livre e voluntariamente aceito será um elo que unirá todos os espíritas que professam as mesmas crenças e o vínculo de reconhecimento entre eles. Trecho do manuscrito Sedor, Lucas, número 8501. Essas atribuições serão distribuídas entre os diferentes membros do comitê de acordo com a especialidade de cada um, que, se necessário, serão assistidos por um número adequado de membros auxiliares ou de simples empregados que se tornarem, por condição expressa, espíritas professos. Trecho também do manuscrito Sedor, Lucas, número 11501. Os auxiliares são membros da Sociedade Central ou quaisquer outros espíritas professos que prestam voluntariamente seu concurso ao comitê para pesquisas, produções ou trabalhos de todos os tipos, análise e resenhas de obras. Manuscritos Sedor, Lucas, 17501. Comentário. De forma imprescindível, todo membro participante caracteriza-se por previamente declarar-se conhecedor da teoria espírita, fundamentada na autonomia intelecto-moral e também compromissado em agir, promover e desenvolver seus ideais, eu acredito, com base nos princípios fundamentais. Essa adesão deveria ser espontânea, garantindo a livre vontade. Sendo aceito pelo comitê, passaria a ser um espírita professo, ou seja, devendo se comprometer a respeitar os estatutos, agindo por cooperação, demonstrando absoluto respeito aos princípios de tolerância em relação à diversidade entre espíritas professos e grupos, com total desinteresse moral, pois, assim, o programa de unidade da doutrina espírita, livre e voluntariamente aceito, será um elo que unirá todos os espíritas que professam as mesmas crenças e o vínculo de reconhecimento entre eles. Estou pedindo para ver um apêndice aqui, lá no final do livro, né?
Deve ser no final, depois a gente dá uma olhadinha. Esse compromisso formal não significa que, na formação dos grupos, se exige a perfeição dos participantes, mas sim o compromisso de mudar sua disposição moral para a proposta da caridade desinteressada espírita, desprendendo-se da falsa ideia de castigos e recompensas divinas. Segundo Kardec, tendo o Espiritismo por objetivo a melhoria dos homens, não vem procurar aqueles que são perfeitos, mas aqueles que se esforçam por se tornar a pôr em prática o ensinamento dos Espíritos. O verdadeiro espírita não é aquele que chegou ao objetivo, mas aquele que quer seriamente atingi-lo. O texto está em Kardec, também na Revista Espírita de 1861. Só vou ressaltar uma coisa. Vocês reconhecem muitas práticas que a gente tenta adotar no EPT aqui? Estão reconhecendo as práticas aí? Sim, acho que sim. Termo de adesão, a pessoa fala, mas se eu não entendo ainda o que é porque a gente não exige que você compreenda, você veio para compreender. E sim que você tem o desejo de agir dessa maneira, entendeu? De fazer. E mais adiante continua ainda no mesmo ritmo. Inclusive, você estuda, professa, né? É importante, né? Eu acho que é muito importante. Isso. Fica muito difícil se você tem pessoas que querem ser outra coisa no meio da gente, entendeu? A gente tem que buscar algum tipo de unidade. Nada contra, mas a gente está indo numa direção, diz qual é a direção, as pessoas vão com a gente, quem não quer vai procurar outro caminho. Tem vários caminhos aí fora que as pessoas podem seguir. Não precisam se dedicar ao caminho que nós escolhemos, entendeu? Aí evita os curiosos, né? O curioso... Por isso. A gente não... Fala, Ju. Não é nem por isso, é para deixar claro, né, também qual o objetivo do estudo, né? Que o objetivo é estudar Kardec, a gente se colocar sempre na condição de estudante, né, com respeito mútuo entre todos nós, e na condição de que estamos aqui para estudar as obras de Kardec, né? Falo de Kardec abrangendo, né, todo o ensinamento que os espíritos trouxeram, mas que, né, veio por intermédio da elaboração dele. E aqui, só para falar que o Roberto falou do apêndice 2, são os manuscritos do programa da Constituição do Espiritismo, tá na página 435, tá? Mas aí a gente não vai ler todo o apêndice, mas quem quiser depois pode ler, porque aí está relacionado o documento em francês e em português, tá? Esse documento é a base de um documento que vocês não viram ainda, mas que já está sendo estudado há quase um ano, e que é a gente a gente criar um contrato do Espiritismo para todos, entendeu? Um contrato não que a gente vai assinar, um contrato legal mesmo. Como é que a gente abre o Espiritismo para todos, trazendo esses conceitos para dentro, entendeu? Isso é um debate que existe por trás e que a gente fica feliz que vocês possam, na hora certa, a gente vai abrir a discussão e todo mundo vai poder discutir isso, né? Porque essa formação, quem manda, quem não manda, que existe um lado legal, como a gente viu que é heterônomo, que existe hoje na sociedade, mas a gente tem que seguir a lei, né? Tem que existir uma sociedade, uma empresa, entre aspas, constituída, e a lei é heterônoma. Mas dá para a gente fazer uma parte dentro da lei e a outra parte baseada em regulamentos, vamos dizer assim, internos nossos, entendeu? Então, a gente está discutindo, inclusive, isso, como fazer, o que trazer para o contrato social da empresa, do EPT. Quer dizer, vai existir no contrato social? Vai, o EPT não é um grupo online. O EPT quer ser uma empresa constituída, legalmente, com CNPJ, com tudo, entendeu? Voltada para o estudo da doutrina espírita. Assim como a própria sociedade espírita era, né? Naquela época tinha o mesmo problema. Então, dá para você fazer isso? Dá para você fazer isso. A gente já discutiu bastante.
Uma pessoa que tem estudado muito e ajudado a gente bastante com boas ideias é a Sueli, né? Aquela advogada nova, que infelizmente não está podendo colaborar com a gente, está fazendo outros compromissos, né? E o Arthur. Então, quem quiser se juntar nesse grupo, é o grupo de gestão e administração. Não é muito empolgante, não, mas é o que a gente faz. Estudar para a gente fazer contrato, tudo. Mas aqui continua para frente várias coisas que a gente se propõe a fazer. Então, vamos ler que tem bastante coisa interessante aí. Toca a ficha. Obrigado aí. Pode seguir? Então, para a gente não perder aqui o foco, né, que está entre lá atrás, né, as principais estratégias, né, propostas por Kardec no estabelecimento dessa descentralização, né? Aí vem a criação do comitê, que é o número 1, depois e das sociedades, né, centrais, assembleias gerais, depois declaração clara dos princípios doutrinários, né, para que não haja cismas, né? Aí depois os espíritas professos, né, o item terceiro aqui dessa estratégia, né, dessa direção coletiva que o Kardec estava propondo, né? Então, são esses os principais pontos, e vão seguir ainda, né? Para a gente perder o foco, que se trata dessas estratégias, esse planejamento que o Kardec estava tentando inserir no Espiritismo já na sua segunda fase, né? Depois da sua implantação, né? Então, ó, o número 4 aqui, ó, declaração de compromisso dos membros do comitê. Os membros do comitê só podem ser escolhidos dentre os espíritas professos, e devem, além disso, antes de serem definitivamente eleitos, fazer diante da comissão e da assembleia a seguinte declaração, que será inscrita na ata. Eu prometo diante de Deus cumprir em todos os aspectos as disposições dos estatutos constitutivos da família espírita universal, garantir a execução dos referidos estatutos, e de lembrar ao comitê, caso se afastem deles. Assumir em todas as circunstâncias a defesa dos interesses da doutrina e de contribuir com todas as minhas forças para a sua prosperidade. Concorrer para corrigir e reprimir dos abusos que possam ser prejudiciais à doutrina. Esforçar-me para adaptar minha conduta aos preceitos da moral espírita, a fim de difundi-la tanto pelo exemplo quanto pelas palavras. Esse trecho no manuscrito Sedor do Lucas, 1101. Comentário. Todos os membros do comitê deveriam, além de se comprometer com a unidade de princípios da doutrina espírita, pois seriam escolhidos entre os espíritas professos, se engajar na justa execução dos estatutos e zelar pelos interesses da doutrina. Além disso, deveriam se empenhar pessoalmente em relação ao dever da moral espírita. O número 5 aqui, ou a proposta número 5. Hierarquia por maioria. A direção superior dos assuntos relativos ao espiritismo é transferida para uma assembleia permanente nomeada Comitê Central, que atuará dentro dos limites dos poderes que lhes são atribuídos pelos presentes estatutos. As Assembleias Gerais, tendo controle dos atos do comitê e decidindo todas as questões relativas aos princípios, ninguém pode impor suas vontades ou opiniões pessoais. Os congressos serão assembleias gerais periódicas, constituídas com o objetivo de discutir os interesses gerais do espiritismo e de manter os laços de fraternidade entre os adeptos. Eles serão compostos dos delegados das diferentes sociedades particulares da França e do exterior, reunindo as condições estabelecidas nos artigos e os espíritas juramentados que tenham anunciado a intenção de fazer parte deles. O Comitê Central é nela representado por, ao menos, 3 de seus membros. Trecho aqui do manuscrito Sedor, Lucas 14501. Os congressos serão, assim, uma investigação perpétua sobre os fatos e as teorias espíritas para confirmá-las ou contradizê-las.
manuscrito Sedor, Lucas 14001. Os congressos têm o direito de revisão e crítica sobre os atos do Comitê Central, que podem ser interpelados sobre qualquer parte de sua gestão. Manuscrito Sedor, Lucas 15001. Comentário. Comparativamente à estrutura hierárquica centralizada no poder do líder, como nas empresas, que comanda um grupo de dirigentes, que, por sua vez, comanda a massa de trabalhadores, o meio espírita seria organizado por uma hierarquia de forma invertida. Quem comanda é um congresso de representantes das entidades aderentes ao projeto de constituição, que também se organizariam nos mesmos moldes dos estatutos do Comitê Central. Os congressos e assembleias comandam atos de um grupo organizador central do Espiritismo, denominado Comitê. As Assembleias Gerais, desse modo, controlando os atos do Comitê, decidindo todas as questões relativas aos princípios, ninguém pode impor suas vontades ou opiniões pessoais. Esse trechozinho final, no manuscrito Sedor, Lucas, número 10001. A sexta proposta aqui, né? Ou estratégia, né? Uma estratégia. Principais estratégias propostas. Número 6 aqui. Funções remuneradas. Igualdade de participação de pobres e ricos. Vocês apontam como um dos obstáculos a impossibilidade da participação integral dos homens que precisam trabalhar para viver. Ora, o que eu gostaria de fazer era dispensá-los dessa necessidade, de modo a aproveitar das ideias dos pobres, como das dos ricos, e não constituir uma aristocracia da fortuna. Essa liberação será possível se a associação tiver recursos suficientes e com a ajuda da moradia gratuita que eles encontrarão na sede da sociedade. Esse trecho aqui no manuscrito Sedor, do Charles Kempf. Então, código, na sequência. Funções remuneradas. Os membros ativos do Comitê Central, com funções laborais assíduas e que exigem todo o seu tempo, receberão um salário proporcional aos recursos da Caixa Geral do Espiritismo, mas sem poder exceder um valor máximo. Os conselheiros regulares não receberão salário, mas somente terão direito a uma taxa de participação, cujo valor será determinado pelo comitê. Somente os conselheiros titulares fixarão o salário dos membros ativos, em particular a sessão, sem a assistência e fora da presença deles. Todo o comitê fixa os salários dos diversos funcionários, os subsídios para serviços excepcionais e despesas de várias naturezas. Esse trecho aqui no manuscrito Sedor, do Lucas 17501. Comentário. Allan Kardec nunca fez uso dos recursos advindos do Espiritismo para suas necessidades pessoais. Pelo contrário, investiu seus próprios recursos em sua missão. Quando organizou o projeto para o futuro do Espiritismo, avisou: pessoalmente, e bem que parte ativa da comissão, não seremos de nenhuma carga ao orçamento, nem por proveitos, nem por indenizações de viagens, nem por uma causa qualquer, pois nosso tempo, nossa vida, todas as nossas forças físicas e intelectuais pertencem à doutrina. Esse trecho aqui, encontrado na Revista Espírita, 1868. Mas, com a necessidade de tornar a direção coletiva, quando o trabalho de elaboração estava terminado com relação às questões fundamentais, determinados membros do Comitê Central precisariam participar em tempo integral. Dessa forma, afirmou Kardec na Constituição Transitória. É preciso, pois, que sejam retribuídos, assim como o pessoal administrativo. Com isto, a doutrina ganhará em força, em estabilidade, em pontualidade, ao mesmo tempo que esse será um meio de prestar serviço a pessoas que deles podem ter necessidade. Esse trecho também está presente na Revista Espírita, 1868.
Essa declaração causou estranheza em alguns espíritas da época, ao mesmo tempo que justificou a remuneração dos administradores da sociedade anônima após a morte de Rivail. O que não se sabia, e a isto só agora temos acesso, era o surpreendente motivo que levou Kardec a recomendar essa medida apenas para quem necessitasse, expresso nos manuscritos inéditos. Igualdade de condições para a participação, tanto de ricos quanto de pobres. Essa diferença, ainda mais desigual no século XIX, não deveria impedir os mais pobres de participar do comitê com suas ideias, talento e habilidades. Kardec pretendia impedir uma aristocracia da fortuna, pois, sem essa medida, apenas os espíritas mais ricos poderiam colaborar. A estratégia aqui, número 7, garantia do desinteresse material. Em relação à participação em igual número entre membros e conselheiros no comitê, o objetivo desta distribuição está em envolver em todas as deliberações integrantes que estejam materialmente desinteressados diante das questões e cuja opinião totalmente independente sirva de contrapeso a de outros membros que se deixem influenciar por considerações pessoais. Esse trecho aqui no manuscrito Sedor, Lucas, número 101. Comentário. Na fase de elaboração, Kardec atuou com o mais absoluto desinteresse material, sacrificando sua vida ao espiritismo. Também exigia expressamente um total desprendimento das questões financeiras para todos os médiuns participantes do meio espírita. Esse conceito precisava continuar presente na fase da direção coletiva. Em seu projeto, Kardec pensou em algumas ações para garantir essa condição primordial. Apesar do fundador ter sacrificado sua saúde, seus bens e sua condição social em favor da sua missão, ponderou que não poderia exigir isso dos membros ativos do Comitê Central, que passaria a cumprir as suas responsabilidades de forma coletiva. Por isso, previu que, na medida das possibilidades da renda decorrente do capital disponível para o espiritismo, uma ajuda de custo seria disponibilizada para quem precisasse e desejasse receber, considerando uma dedicação exclusiva à causa do Comitê Central. Mas, para que as decisões de cunho financeiro não fossem influenciadas pelos interesses dos membros, decidindo assim em causa própria, planejou que o Comitê Central seria composto por 2 grupos diversos em igual número, 12 membros ativos e 12 conselheiros titulares. Todos teriam igualmente direito a voto nos assuntos administrativos e outros do comitê, mas os conselheiros não receberiam salário. Por sua vez, seriam somente os conselheiros sem interesse material que decidiriam os salários, sem a presença dos membros ativos. Todavia, os participantes que pudessem se sustentar particularmente não teriam proveito algum. Tal seria a participação de Kardec no comitê, membro ativo, porém sem qualquer remuneração. Proposta estratégica número 8 aqui. Cargos exercidos com abstração de personalidade. Pessoal, só um comentário. A gente não vai conseguir acabar tudo hoje, tá? Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma ideia, comenta, tá? Eu acho melhor a gente comentar um pouquinho, não é? Não sair no 8, que é do que, porque esse 8 ele é longo um pouquinho, né? Não, os comentários são... as estratégias são muitas, né? Porque são 12, 13, ainda tem bastante página. 14 estratégias, né? Isso, que vai até a 165. Então, não é melhor a gente abrir para falar um pouquinho, que falta 12 minutinhos? Sim. E a gente conversar um pouquinho. Eu acho que tem estratégias bem inteligentes e bem pensadas, né, que Kardec foi desenvolvendo para a direção coletiva, que na verdade nunca foram aplicadas, né, e que são viáveis, que dá para a gente. Agora,
exige que você tenha um conhecimento da unidade de princípio, entendeu? Que você busque agir, não que você seja autônomo, mas que você busque agir dentro da teoria de moral autônoma, entendeu? Para compreender, pelo menos para compreender o caminho que está sendo proposto, ou para, digamos assim, já que somos nós que estamos fazendo isso, né? Nós temos que ter esse conhecimento para poder propor coisas que estejam indo nessa direção. Perfeito não vai ser, mas a gente vai fazer o melhor, e só vai conseguir fazer o melhor se a gente tiver o conhecimento, né? Porque as propostas são claras aí, inclusive eu reconheço várias delas hoje nas organizações, pelo mundo afora, entendeu? Tem várias coisas que estão acontecendo, né? Onde você não tem a mesma... Empresas que não trabalham com o mesmo tipo de hierarquia, que tem uma hierarquia diferenciada, que tem mais liberdade de agir, tem uma série de coisas aí que já viraram solução em vários tipos de empresa, né? Questões de autogestão, né? Teorias de autogestão, já existe há mais de 20 anos isso. Então, existem essas práticas que já estão sendo vividas por nós, né? Pelos homens, né? Vamos dizer assim. Então, a gente já está indo nessa direção aí. Então, eu acho mais que exige que se trabalhe dentro de uma questão dos conceitos da teoria moral autônoma, para que a gente possa viver. Minha opinião sempre foi essa, desde que eu comecei a estudar isso. Eu vou fazer um comentário, que a gente não deve falar tudo o que pensa, mas eu vou falar aqui no grupo. Eu achei, assim, essa parte bastante chata. Eu quis fazer um organograma dessa composição dele, e eu achei, assim, muito confuso, porque eu não tenho a experiência de alguns aqui, de administração, isso e aquilo. E também tudo muito repetitivo, isso vai embora para as páginas seguintes. Aí, o que eu fiz, assim? Eu confesso a minha culpa. Fui parar lá na página 200 e tanto, porque daqui de onde a gente está, eu já fui parar na segunda parte do livro, que eu pulei tudo que não me interessava. Tá bom. Ai, Jesus! Eu já estou lendo a página 253. Você quer confessar o pecado para receber a absolvição? Eu estou confessando, gente, porque eu achei tudo muito chato, muito repetitivo, essa coisa de, não entendi, não enxerguei, e aí, olha, vocês me perdoem, tá? Então, eu estou aqui numa penitência, escutando tudo isso. Ainda mais com a minha voz, né? Não, a tua voz é linda, graças a Deus é a sua voz, não é a minha. É assim, claro, é claro que eu sempre esqueço, essas estratégias, né, são do tempo do Kardec. Então, por exemplo, a remuneração, hoje já é uma realidade diferente, né? Já se adotou nas casas espíritas a não remuneração dos seus adeptos, né, participantes, né? Então, nessa época do Kardec, ainda havia essa necessidade pela diferença. Acho que até coloca no comentário aqui, né? A diferença, né, não havia, assim, emprego garantido, havia muita dificuldade, né? Então, alguns... E aí o Kardec coloca isso para diversificar, não ficarem só as pessoas com uma condição financeira melhor ali dirigindo o espiritismo, né? Dando oportunidade para todos, né? Que é essa ideia mesmo, né? Então, aí... Mas essas condições, eu acho que pensar nos centros espíritas nossos ajuda bastante. Porque essa condição ainda existe no centro espírita. Você ainda tem uma como é que ele chama? Não sei o que da fortuna, como é que ele chama? Né? Ou seja, uma direção da fortuna. Ou seja, se você olhar as pessoas mais necessitadas que estão no centro espírita, algumas que você vê que colaboram ali com aqueles 20, 30 reais por mês, com muita dificuldade. Mas você não vê essa pessoa sendo presidente do centro. Desculpa, mas não vê. Você não vê. Entendeu? Essa pessoa, as que chegam lá, ainda são exatamente o que Kardec falou. Então, eu diria que a ideia de Kardec ainda é viável, entendeu? Ainda é viável, porque, assim, o centro espírita cobra taxa, é uma forma, tem gente que faz bazar, não vou questionar essas coisas todas, mas o resultado daquilo não vem para uma questão, para uma posição dessa. Ele continua na mão das pessoas que mandam e que se valem do poder financeiro
para estar mais tempo presente lá, para poder se liberar, para poder fazer. Desculpa, mas da experiência que eu tive em vários centros. Mas é isso mesmo. É isso mesmo, Satiro. Que estão fazendo isso. A realidade, eu acho que é essa ainda, né? Por isso que me surpreendeu muito essa questão da remuneração aí, né? E a questão por trás, né, que Kardec traz, de justamente tornar iguais as pessoas, né? No sentido dessa questão monetária mesmo, né? Que é gritante ainda. É gritante. E você fala assim, mas será que os espíritos sopraram para ele? Eu acho que os espíritos não sopraram para ele o conselho, mas deram para nós a teoria moral autônoma. Se você pensar dentro da teoria moral autônoma, de fazer o bem sem, né, o ato do dever, tudo isso que a gente está buscando aprender, você vai ser levado para esse tipo de posicionamento. E aí você vai questionar por que você não pode botar em prática isso. Esse é o ensinamento que a gente usa. Ou seja, a organização, né, eu já li isso em algum lugar e eu já tinha pensado isso. Quer dizer, nos debates que a gente fez, principalmente eu e o Arthur, né, ficamos muito tempo debatendo isso, antes da Sueli entrar. Como se diz, a organização é uma forma da gente colocar em prática o que a gente aprende na vida. Você não precisa ter a organização de uma empresa. Você pode organizar a festa da tua família, usando a prática da teoria moral espírita. Lembra da última festa que foi organizada da tua família? Natal, Ano Novo, encontro de família. Pensa como ela foi organizada. Se ela foi organizada dentro dos princípios da teoria moral autônoma ou se foi absolutamente heterônoma. Quer dizer, onde é que está a nossa oportunidade de fazer diferente? Está aí. Está no dia a dia. Está nas coisas pequenas que a gente faz. Então, assim, não precisa ser, sabe, empresário ou administrador, não precisa. Você pode ver como você organiza, como você determina a organização ou não, como você faz isso em conjunto, como você trabalha em equipe. O trabalho em equipe é um excelente exercício. Quando você está em equipe, você trabalha em equipe, ou você segue alguém, ou você quer ser o líder daquela equipe. Cuidado. Tanto de um lado quanto do outro, tem heteronomia, dependendo de como você faça. Isso aí não é para você ser julgado ou não, isso é para a gente se avaliar e ver se a gente não pode fazer de uma maneira diferente. Então, a organização, ela entra aí, na prática, porque a nossa prática de relacionamento em sociedade, ela é toda baseada em organização. Então, se você quer mudar a prática, se você quer aprender o que a gente aprendeu na unidade de princípios, você precisa botar em prática, não tem outra maneira. Espírito atuante, né? A gente leu aí antes, né? Espírito atuante é o que bota em prática o que ele aprende. E não aquele que fica estudando e que nunca bota em prática aquilo que aprende. Aí você vai botar em prática onde? Dentro da própria família você vai ter uma organização. Dentro da própria família. Pai, mãe, filhos. Só ali. Não vamos transformar a coisa num bicho complexo, né? Botar primos, irmãos, aí o bicho pega. E pega, pior que pega. Aí você começa a ver como é que você se relaciona numa organização familiar, que é uma organização familiar. Como é que você se relaciona? Alguém te diz o que fazer? Você diz a alguém o que fazer? Não, eu não gosto que me digam o que fazer, mas você é mestre em dizer para os outros o que os outros têm que fazer. É isso? É assim que você age? Ou não? Ou simplesmente você se aliena do processo e, podendo colaborar com alguma coisa, você não faz nada. Ou você quer ser o cara que faz tudo. Vai lá e faz tudo. Não, deixa comigo que eu faço tudo. Entendeu? Quer dizer, também não dá oportunidade para ninguém aprender. Não está disposto a ajudar ninguém. São todas oportunidades que a gente tem de fazer as coisas no dia a dia. Entendeu? Eu vou lá e faço para minha esposa as coisas. Ou eu ajudo ela... Eu acho que você obedece, amigo. Eu sou chato para Dedéu. Eu acho que você obedece a mim. Eu vi hoje. Não é, Roberto? Testemunha, hoje aconteceu isso. Mas
Eu acho assim que isso daí tem que ser pensado, entendeu? Porque isso aí é como a gente faz as coisas. Quando a gente se faz as coisas dentro da unidade de princípio, eu acho, as poucas que eu consigo fazer, mais fácil. Agora, a gente, quando erra, aí, quando a gente faz de outra maneira, a gente, de vez em quando, esbarra num problema, isso é verdade. Aí você debate, discute, não dá certo. É legal quando não dá certo, né? Sabe aquela festa que você marca da família? Todo mundo sabe o seu papel, no final ninguém aparece. Cada um aparece com uma coisa diferente, de uma forma diferente, num horário diferente. Mas é família, família é assim mesmo. Ou seja, você não. As pessoas, o grupo familiar não se organiza. A gente não se organiza em grupo. Por quê? Sei lá porque os outros não se organizam. Eu quero saber por que eu não consigo me organizar dentro de um grupo familiar. Porque sou eu que tenho que me melhorar. Eu penso dessa maneira, entendeu? Então, assim, como eu já li em algum lugar, repetindo, acho que leu no começo do livro, né? A organização é a forma de você botar em prática a unidade de princípio, é a ação. O próprio nome já diz. Então, se você não quer botar ação, não pense em organização, porque você não vai botar em ação, você vai ficar filosofando. Pegue uma ser ou não ser, vamos abrir, né? Ser ou não ser. Qual esta é a questão? Eis a questão. Eu fico ali deitado na rede, sou meio baiano, né? Deitado ali na rede, entendeu? E de repente eu digo, Maia, vou morrer. Meu filho? Tá vindo uma aranha lá a 20 metros. Baiano é assim, né? Então, eu tenho meu lado baiano também, então eu posso fazer isso, ou eu posso fazer alguma coisa, pegar e matar a aranha, entendeu? Agora, a gente deixa a aranha picar a gente, sabendo que ela vai picar. Não sei, ainda sou meio baiano, entendeu? Estou aprendendo ainda a mudar um pouco o meu jeito. Mas, fazer o quê, né? Né, Milena? Baiano não é assim? Há controvérsias. Eu não estou, não. Então, assim, o meu pensamento para colaborar com a questão da organização, viu? Não só Clarice, todo mundo aí, é esse. Eu acho que na organização está a ação. É por isso que eu falei, vou estudar, como é que eu faço isso? Vou dizer para você, até hoje nós estamos discutindo. A única diferença é que não é mais eu e o Arthur, é eu, o Arthur, a Sueli. Somos nós três. Querem entrar na discussão? Estão convidados. Tem um monte de material, tem contrato escrito sobre como fazer isso, tudo baseado nessas áreas aqui. Como é que a gente bota em prática legalmente isso? O que vai para o regulamento? O que fica no contrato? O que pode ser dito? O que a gente pode... Quem vai ser o presidente? Tem que ter um presidente, sabia? Tem que ter um cara financeiro. É lei. Por lei, você tem que declarar isso. Como é que eu saio dessa? Então, assim, a gente está pensando em tudo isso, mas eu não preciso ir na empresa. Eu olho para a minha família. Todos os problemas que eu já tive na minha família e como é que é a minha organização familiar? Como é que eu me organizo com o grupo que eu chamo Galera de Jequié? Nós somos 10 amigos. Como é que a gente se organiza? Já teve até facada virtual no grupo. Porque a gente se conhece há mais de 40 anos. O de Jequié é brabo. Você mata o Léo, né, Milena? Como é que eu mato o Léo em certos momentos? Eu tive lá esse final de semana. O cara, tem que matar o cara. Eu sei que ele ia te procurar, né? Eu falei para ele te procurar. Então, você vai e mata o cara, entendeu? Você não manda ele matar, outra hora você quer ajudar, né? E aí vai para todos eles. Então, é uma organização. Como é que funciona? Como é que você se relaciona com as pessoas? Que é muito bonito ficar filosofando, só que não funciona, né? Eu nunca aprendi nada filosofando. Né? Então, meu pensamento nessa hora é esse daí, em relação a tudo isso que a gente está lendo. Né? E, especificamente, tem várias coisas. Essa hierarquia invertida mata com a expectativa de todo-poderoso. Né? Você não manda nada. Inclusive, é Jesus puro, concordam comigo? Jesus era o cara que ficava lá em cima, mas ele fazia o quê? Ele só servia o que todo mundo embaixo queria. Você já parou para pensar que Jesus, hoje iremos todos em direção ao norte? Não. Ele ia onde convidavam ele, aonde queriam que ele fosse. Pode começar a ver. Ele servia o tempo inteiro.
Você não vê nenhuma decisão de Jesus, no sentido de, hoje vamos lá importunar os fariseus. Vamos para aquela direção. Não, hoje vamos aos templos. Vamos ali aos templos hoje. Não, ele não falava isso. Ele ia, entendeu? Às vezes estava sozinho, aí ele fazia o que ele queria, ia lá, fazia tal, sem dever nada a ninguém, fazia porque ele achava que tinha que fazer, a tudo dever, e por aí afora vai. Servia. Mas ele era o cara. Mas ele não fazia nada, ele não mandava ninguém fazer nada, ele sugeria, ele chamava, ele convidava, quando você estiver preparado, vamos fazer, peraí que eu te ajudo. Ele servia os caras que ajudavam ele. Então era o inverso, era ele que ajudava as pessoas. Ele não impunha resistência, né? Em momento nenhum, ele nunca disse, não, peraí que eu vou pensar se eu vou ali te ajudar. Peraí que eu estou bebendo uma água aqui, e nesse momento não estou muito disposto, deixa eu acabar a água. Ele não falava isso, entendeu? Não transpareceu em nenhuma leitura que a gente... Ele servia as pessoas. E nesse sentido, ele é um grande exemplo da moral autônoma. Entendeu? E a hierarquia invertida é uma forma prática. Experimenta não mandar nada, experimenta chegar. Desafio para vocês, mulheres. Vocês, homens, não, porque vocês não irão conseguir fazer isso. Eu já sei por experiência própria. Mas as mulheres têm uma chance de conseguir. Entendeu? Sirvam a família o tempo todo. Vocês não fazem isso várias vezes? Todo mundo faz isso. E as mulheres fazem com exemplar. Agora, o desafio é o seguinte: sirva o tempo todo. Só sirva. O que os outros quiserem, você faz. Não adianta cozinhar o que você quer cozinhar no dia. Cozinhar o que os outros querem, por exemplo. Mas, obviamente... Eu cozinho o que eu quero, porque quem cozinha sou eu. Então, vai comer o que eu só vai cozinhar. Olha a Mandona aí, depois fala de mim, entendeu? Ela sabe bem como é que é minha mulher. Quem vai cozinhar sou eu vai comer o que tiver. Mas assim, entendeu minhas ideias? Quer dizer, bota em prática a teoria moral autônoma. Eu penso assim, eu discuti isso muito com o Arthur. A gente dava gargalhada, falava assim, a gente está realmente bem distante, né? Falou, pois é, uma coisa é você saber, a outra coisa é você fazer. Vai uma distância enorme entre uma coisa e outra. E a gente até hoje fala sobre esse tipo de coisa. Quando está trabalhando em alguma coisa, a gente fala sobre isso. Então, é complicado isso. Botar em prática é organização. Entendeu? E método. Método também é uma maneira de fazer muito importante. São as duas coisas que a gente tem que fazer. Né? O método não é fácil, não. E para dar certo, certinho, tem que ser o item 8, que é a abstração de personalidade, porque quando você está em grupo familiar, conselho de prédio, conselho de obra, como é que é o meu caso, não é? Então, está isso tudo linkado ao item 8, que é a abstração da personalidade, quer dizer, é o interesse coletivo. Eu comecei a exercitar isso quando eu parei de levar revólver e faca para as reuniões de condomínio, porque eu conseguia discutir com alguém, né? Eu sozinho no final, falando comigo mesmo. Eu ainda estou indo com a peixeira na boca. Pois é. Só me estrepo. Pelo amor de Deus. Preciso catar esse livro. Reunião de condomínio. Não, pelo amor, isso aí está fora da autonomia. Isso aí é outra história. É treta. Ninguém merece. Não, ela mora em casa, Clarice. Ela nunca vai entender, gente. Entendeu? Agora, para quem já foi síndico, participou de reunião, não, isso aí não é. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa parte da reunião para o final da autonomia. Vamos finalizar, gente. O pessoal tá saindo. Então, a gente parou ali no item 8, eu passei lá no grupo, a parte que a gente parou, tá? Só para quem não confundiu aí, talvez, os dias, o dia, né? E acabou não vindo, mas eu coloquei lá no Telegram. Quem quer fazer a nossa prece para a gente finalizar? Autonomamente será escolhido alguém, é isso?
Então, a gente, já que é assim, eles adoram que a gente escolha. Você vê que eu sinto no ar uma certa necessidade. Hoje, o iPad vai fazer uma oração de encerramento para a gente. Essa turma que não consegue ser autônoma, viu? Queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que tivemos deste aprendizado, deste encontro com amigos, da possibilidade de refletir sobre tantos pontos importantes. Te pedimos que nos guarde, que nos ilumine e que possamos ter uma boa semana e possamos estar aqui novamente na próxima semana para nos reencontrar e aprender um pouco mais. Graças a Deus.